Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Começando mais um episódio, né? Mais uma série de estudos, agora com 2 Coríntios, capítulo 1, né? E como é de praxes, a gente vai começar apontando aí mais ou menos o esboço do que a gente vê ali em 2 Coríntios, né? Então a gente começa, como sempre, com uma saudação, né, de Paulo, ali uma saudação de ação de graça. E no primeiro capítulo a gente ainda pega um pouco ali do retrospecto, né, do relacionamento entre Paulo e os coríntios. Ele começa a defender a sua conduta, né, como apóstolo, e isso vai levando até o capítulo 3, onde a gente vai falar sobre a glória do ofício do apostolado, né? A ousadia, o sofrimento, o estilo de vida de Paulo nessa condição, né, de apóstolo. E aí, já chegando no capítulo 6, nós vamos falar sobre a restauração dessa confiança e a reconciliação com os coríntios, né, que estava um pouco meio abalada ali. No capítulo 8 ele já vai falando sobre a coleta, né, em relação aos pobres, a coleta de amor aos pobres de Jerusalém. Chegando já pelo capítulo 10, a gente vai falar sobre a justiça, né? A autoridade de Paulo e a justiça de Paulo como apóstolo, né? Fazendo aí uma comparação com os falsos emissários, os falsos apóstolos, e depois uma exortação final e uma bênção, né? Então essa é mais ou menos o que a gente vai encontrar aqui em 2 Coríntios, tá? E aí ele fala a respeito de Acaia, né? Acaia, vou tentar me cobrir aqui. A Acaia, ela é parte do sul da Grécia, né? Ali envolve Atenas, envolve Coríntio, envolve a Cencreia, tá bom? Então, quando Paulo fala ali de Acaia, ele está falando desta região em si. E aí o versículo 3 ao versículo 7, louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, o Messias, e Pai compassivo, Deus de todo encorajamento e consolo, tá? Esse trecho ele tem toda uma estrutura litúrgica mesmo do que é uma bênção judaica, tá? E aí você vai observar que o louvor aí ele está sendo direcionado ao Pai, a Deus, né? Esse louvor aqui não está direcionado a Jesus, o Messias. Não que Jesus não mereça ser louvado, não que Jesus não seja errado louvar Jesus, não é esse o contexto do versículo, tá? Só que muitas vezes as pessoas querem substituir Deus por Jesus, e é diferente. Um é o Pai, o outro é o Filho, né? E a Bíblia toda nos mostra que Deus enviou esse Filho. Esse filho vai dominar sobre todas as coisas e quando ele vencer a morte, ele vai entregar o reino para o Pai. Então, há uma submissão natural, e se você for ler os evangelhos com atenção, você vai ver que Jesus, a todo momento, ele se submete a Deus, né? Ele se coloca abaixo de Deus. Ele é um com Deus, né? Assim como nós somos um com as nossas esposas, assim como em João capítulo 17 ele fala que, né, todos temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou, tá? Mas nós somos pessoas diferentes, mas vivendo numa mesma direção, pensando numa mesma forma, esse seria o ideal, tá bom? Então o contexto aqui é só uma fórmula litúrgica mesmo de uma bênção, tá? Não é para diminuir a importância de Jesus, não foi isso que eu tive como objetivo, tá? E ele fala sobre encorajamento e consolo. Aqui é uma palavrinha grega só, que é paraklesis, tá? E essa palavrinha grega vai ser aí traduzida por essas duas palavras em português, tá? Então Deus ele consola aqueles que sofrem, tá? E o Messias mesmo, Jesus mesmo nos chamou para compartilhar do sofrimento dele, né? Você pega ali Lucas capítulo 9, versículo 23, Romanos 8, 17, né? Colossenses 1, 24. Então, tanto cristãos como judeus, a nós foi prometido perseguição e sofrimento. Marcos 10, 30, João 16, 33. Então, muitas vezes nós que somos ocidentais, nós temos dificuldade de mostrar preço por isso, tá? Os judeus, eles também vão sofrer,
né? Jeremias 37 fala do tempo da angústia de Jacó. Então, nós que somos cristãos, nós devemos ficar do lado deles nesse sofrimento, assim como encorajando e consolando, assim como Deus o faz, tá? E aí, chamo atenção para vocês para o versículo 5, e aí, deixa eu puxar aqui para ler para vocês ficar mais fácil. O versículo 5 diz assim: da mesma forma que os sofrimentos do Messias transbordam para nós, também por meio do Messias nosso encorajamento transborda. E aí nós temos aí dois versículos muito interessantes que nós podemos utilizar aí. Um é o Salmo 34, versículo 20 ou 19, dependendo da sua Bíblia, né? O justo passa por muitas adversidades, mas Adonai livra ele de todas. Podemos usar também Salmo 94, 19, que diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu conforto trouxe auxílio à minha alma. Então Deus nos encoraja e esse encorajamento transborda em nós por causa do Messias. E ele fala que ele teve dificuldades na Ásia, né? A Ásia, ali, ele se refere ao que seria a Turquia hoje. Possivelmente as dificuldades que ele teve em Éfeso, né? A gente tem ali relatado em Atos no capítulo 19. Ele fala também ali em 1 Coríntios no capítulo 15, ele também fala, né? Ele faz um lembrete a respeito disso. Depois nós temos no versículo 11, um versículo que nós podemos chamar de central, né? Sobre a eficácia da oração. É interessante que todos também possam compartilhar. Então vou ler aqui para vocês, a minha versão diz assim: ao que vocês devem adicionar seu auxílio mediante oração a nosso favor, pois quanto mais pessoas orarem, tantas mais darão graças quando sua oração for respondida, né? Bom, 2 Coríntios mostra pra gente que haviam indivíduos que queriam de certa forma solapar, né, a autoridade de Paulo como um enviado do Messias, né, como um apóstolo, né? E aparentemente acusavam ele de ser falso, de enganador, de explorador, né, de indigno de confiança, de orgulhoso, de fraco, né? Quando a gente vai ali para o capítulo 12, por exemplo, ele é obrigado a se defender de algumas acusações, né? Aliás, ao longo de toda essa carta ele vai se defendendo ali de algumas acusações, né? E ele se esforça bastante para enfatizar que a sua defesa ela é em favor de um propósito duplo, né? Que é tanto de beneficiar os coríntios como também de defender o nome de Deus. Ele deixa isso bem claro, né? Então isso não faz ele se ensoberbecer, tá bom? Bom, versículo 15 e 17, a gente vê aí mais especificamente o que foi a acusação aí de Paulo, né? Dele ter falhado do cumprimento de visitá-los, né? Ele ficou de visitá-los e acabou não conseguindo, tá? Esse tema ele é recorrente na carta, a gente vai ver no capítulo 12, a gente vai ver no capítulo 12, no capítulo 7, nós vamos ver no capítulo 8, no 12, no 13, né? Então, é uma carta que você vai ver sempre esse assunto ser retornado, né? Ser discutido a respeito dessa questão do Paulo não ter realizado a sua visita, né? Então você vai ver que a carta ela vai ficar ali tratando da distância, da presença, do passado, do futuro, do conselho, do elogio, do consolo, da advertência, né? Da abstração. Tudo isso ele vai ficar fazendo, inclusive ele vai fazer referência, vai usar a referência da ironia também, né? Ele vai usar muitas essas situações na carta em defesa desta condição. Bom, versículo 19 ele cita Silas, que é Silas Silvano, né, que está ali em Atos no capítulo 15, e o versículo 20, quando a gente finaliza aqui o nosso estudo, ele fala que todas as promessas de Deus encontraram resposta sim, quando em conexão com Jesus, né? Então, algumas vezes, esse cumprimento das promessas de Deus acabam se cumprindo na própria pessoa do Jesus. Então, por exemplo, ele se tornou para nós sabedoria, né? Nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, né? Ele é o último Adão, de forma que sua ressurreição garante a nossa. Também vimos isso em 1 Coríntios 15, Romanos capítulo 5.
Mais do que isso, Deus cumpre todas as outras promessas por meio dele, porque Deus faz tudo por meio dele. Aí você pode usar João capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1. Então nós temos muitas referências, né? Então quando olhamos para isso, nós vemos que Jesus ele é um instrumento de Deus para cumprimento das promessas. Mas algumas promessas já foram cumpridas e outras ainda serão cumpridas e serão cumpridas através dele, inclusive a salvação do povo de Israel, né? Então, muita gente lê esse texto aqui e fala assim: mas então não precisa mais judeu, acabou o negócio de judeu porque tudo está sendo cumprido em Jesus, então não precisa de mais nada, não sobrou nada para o judeu, agora tudo para a igreja. Não é bem assim que funcionam as coisas, tá bom? As promessas foram feitas aos judeus, as promessas foram feitas ao povo escolhido por ele. Existem remanescentes dentro do povo, seja onde for, que serão resgatados pelo Senhor, né, segundo as palavras das suas próprias promessas. Isso será feito mediante Cristo Jesus, né? Até por Israel mesmo é o povo santo e é o povo escolhido, mas encontra salvação só em Jesus. Então a conexão com Jesus ela é fundamental. Que a gente possa permear isso na nossa mente sempre, que é em Jesus Cristo que nós alcançamos todas as coisas, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Messias, né? E a gente não pode deixar de lembrar dessas coisas. Amém? Se vê então no capítulo 2, que Deus abençoe a sua vida. Shalom.